Quando atacado por um bando de raptores, o rebanho de Tenontossauro se dispersava. Separado do grupo, o Tenontossauro solitário teria de usar todas as armas de seu arsenal, incluindo o ambiente. Para conseguir sobreviver, ele fugiria para um local onde os agressores não conseguissem atacá-lo pelos flancos. O Tenontossauro poderia sair correndo para o meio da mata fechada para proteger os flancos dos agressores. Esse seria, com certeza, o caminho mais seguro. Apesar de parecer inofensivo, o Tenontossauro tinha patas muito fortes e uma cauda longa e poderosa. Ele poderia fazer ataques sucessivos com a cauda quando se sentisse ameaçado. Se um Tenontossauro fosse atacado, ele provavelmente avançaria em direção ao agressor. Se conseguisse deixar o adversário na frente dele, seria mais difícil de ser atacado. Para se defender dos bandos de raptores, o Tenontossauro andava em grupo. Mas a segurança não era a única explicação para esse tipo de comportamento. Cientistas sugerem que eles migravam para não morrerem de fome. Eram animais robustos e, em grande número, podiam desfolhar tudo. A situação era como se alguém usasse a maior tesoura do mundo e cortasse todas as folhas ao seu redor. O Tenontossauro tinha dentes incríveis, perfeitos para moer alimentos. Era uma técnica tão boa que sobreviveu por 70 milhões de anos. Viajando em rebanho, migrando em busca de alimento, os Tenontossauros não desconfiavam do perigo escondido na floresta. Quando 900 quilos de puro músculo enfrentam 70 quilos de pura ferocidade, tem início uma batalha mortal, dominada por um bando assassino. Em Montana, paleontólogos descobriram uma cena de crime pré-histórica, com evidências de uma luta de gangue ocorrida há 115 milhões de anos. A força bruta do Tenontossauro era suficiente para derrotar um raptor solitário. Mas como ele se sairia contra uma matilha? Quando um grande animal é atacado por um bando, a situação muda. O que quer dizer que, mesmo que a vítima seja maior que seus agressores, o tamanho não será uma grande vantagem. No caso do Tenontossauro, tamanho e força não seriam suficientes para derrotar um grupo de raptores. O Tenontossauro era um animal muito robusto e resistente. Tinha ossos largos, cobertos por músculos extremamente fortes para carregar o peso de seu corpo. O Deinônico também era um animal muito forte, mas a estrutura de seu esqueleto era muito mais delicada. O Tenontossauro era um dinossauro muito mais forte. Era um animal grande, muito maior que o Deinônico. Tinha melhor estrutura, ossos resistentes e músculos mais fortes. A diferença de tamanho entre as duas espécies sugere que o Deinônico era forçado a caçar em bando para ter chances de derrotar um Tenontossauro. Caçando em grupo, o Deinônico seria capaz de vencer um Tenontossauro solitário. Mas seria muito perigoso. Agindo em bando, o Deinônico conseguiria enfrentar um Tenontossauro. Um grupo de Deinônicos atacando cooperativamente teria a mesma força muscular de um único Tenontossauro. Mas quando se tratava de rapidez e agilidade, os raptores tinham a vantagem. Sem dúvidas, o Deinônico era um animal muito mais rápido e ágil do que o Tenontossauro. Analisando os ossos do Deinônico, percebemos que são mais estreitos. Sua estrutura era projetada para se mover com rapidez e agilidade. Em termos de agilidade, o Tenontossauro era mais rápido que qualquer dinossauro ceratopsiano ou saurópode. Os Tenontossauros eram bípedes funcionais e por isso conseguiam virar melhor. Tinham uma cauda levemente rígida. O que tornava o raptor tão ágil
era o formato do seu pulmão. Quando ele respirava, o ar entrava nos pulmões, passando pelos ossos e vértebras. Finalmente, o ar saía do corpo através de buracos em alguns ossos. Ele não gastava energia para empurrar o ar para fora do corpo. Por isso, ele estava correndo o tempo todo. Para o Deinônico, velocidade era tudo. Movimentava-se com rapidez, fazia curvas rápidas, movimentos rápidos com a cabeça e pescoço. Evidências apontam que isso era vital para a sua sobrevivência. Tanto a estrutura do cérebro como a estrutura do ouvido interno mostram que a movimentação rápida era importante para a sobrevivência do Deinônico. Agora, o mesmo não ocorria com o Tenontossauro. Equipados com dentes e garras, os raptores estavam prontos para a briga. Mas a poderosa cauda e o tamanho do Tenontossauro o tornavam um oponente respeitável. Na verdade, o Tenontossauro não era um animal muito bem adaptado para o combate, mas contava com força muscular e uma cauda enorme, desproporcional ao resto do corpo, algo incomum em outros dinossauros herbívoros. O Tenontossauro tinha força e peso. Também tinha uma cauda extremamente longa, de estrutura robusta, que poderia ser usada como uma clava contra o Deinônico. O Deinônico possuía armas de raptor. Garras afiadas nas mãos, uma enorme garra em cada pé, dentes afiados. Armas típicas de um raptor, e isso o tornava extremamente perigoso. Raptores são predadores natos. Usando um arsenal de armas, velocidade e agilidade, eles foram os predadores mais ferozes do reino animal. O Tenontossauro teria de utilizar todos os truques para sobreviver. Quando um carnívoro enfrenta um herbívoro, na maioria das vezes o carnívoro tem mais experiência de combate. Os herbívoros podem ser agressivos, mas não possuem a mesma experiência. Se nós compararmos um herbívoro como o Tenontossauro com um carnívoro como o Deinônico, o Deinônico tinha muito mais habilidade em termos de combate. Seu comportamento era voltado para a luta, pois era assim que ele sobrevivia. Então, para sobreviver, ele precisava matar, e precisava matar sempre. O Tenontossauro não tinha a mesma necessidade. Ele precisava se defender em algumas ocasiões, mas um Tenontossauro sortudo jamais teria de enfrentar um carnívoro. Tenontossauro versus Deinônico seria uma batalha bem interessante e que poderia sim ter ocorrido. Sabemos que esses animais viveram na mesma região e também interagiam, pois seus fósseis foram encontrados em locais muito próximos. Um Deinônico sozinho poderia derrotar um Tenontossauro pequeno ou doente, mas não um adulto saudável, pois o Tenontossauro era um animal grande e forte e o Deinônico era um animal de estrutura muito mais delicada. Para atacar um Tenontossauro grande, com certeza o Deinônico precisaria de ajuda. A cauda longa do Tenontossauro parece ter sido projetada para ser utilizada como uma arma. Era uma boa forma de se defender. Isso significa que esse animal mantinha um grande contato com predadores. Ele tinha habilidade para o combate, pois ele convivia com o Deinônico, que era seu predador. Então, podemos dizer que ele era um ótimo lutador para um herbívoro. O Deinônico, obviamente, era um lutador nato. Era um animal que matava para sobreviver. Quanto mais matava, melhor ele sobrevivia. E quanto mais matava, melhor era o seu poder de luta. Uma batalha pré-histórica ocorreu nas montanhas de Montana. Um enorme Tenontossauro foi emboscado por um perigoso bando de raptores. Com base em investigações forenses, tomografias computadorizadas e na análise comportamental de animais modernos, especialistas teorizam a possibilidade de um ataque em bando onde a vítima revida. Um rebanho de Tenontossauros está em movimento. Toneladas de músculos devorando tudo pelo caminho. Mas nesse dia, eles recebem uma visita indesejada.
Esses animais não faziam ideia de que eles estavam sendo seguidos pelos dinossauros de pequeno porte mais ferozes que haviam no planeta. Os raptores, os dinossauros mais mortais do planeta, estão prestes a atacar. Rápidos, inteligentes e cautelosos, eles isolam o membro mais fraco do rebanho. Eles ficavam a uma certa distância, observando o rebanho. O que eles faziam primeiro era escolher o melhor alvo. Eles não iam simplesmente correr e atacar o primeiro dinossauro que encontrassem. Podia ser um dinossauro muito maior ou mais importante, um animal saudável, capaz de se defender. Após escolher a presa, o bando faz o ataque. E o Tenontossauro estará em grande perigo. Eles fixam os olhos no alvo e começam a virar lentamente, em total silêncio, exceto pelo barulho da respiração. Os raptores são muito perigosos porque eles agem como ninjas. São rápidos, fortes, ágeis, têm dentes super afiados e esses dentes são curvados para trás. Dentes curvados para trás são feitos para arrancar grandes pedaços de carne. Mas eles estavam prestes a enfrentar um adversário muito maior e precisavam trabalhar em equipe. Os raptores correm na esperança de surpreender o rebanho. Se conseguirem isolar a presa, terão mais chance de matá-la. Aterrorizado e desorientado, o rebanho debanda. As longas patas fazem um barulho ensurdecedor. Eles fazem isso por dois motivos. O primeiro deles é fugir dos agressores que os atacam. Durante a fuga, o membro mais fraco ficará para trás. E, dessa forma, os predadores irão atrás dele. Os raptores atacam de todos os lados. O bando age em uníssono, da mesma